Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar a nossa EBD de hoje, ok? Aula número 9, 21 de maio. Estamos caminhando já na segunda matéria, ou para o final da segunda matéria. Desculpe, do segundo assunto dessa matéria, doutrinas básicas. Estamos em teontologia, que é a doutrina de Deus, a teologia própria. Semana passada nós encerramos a parte principal sobre os decretos de Deus, ok? Uma área extremamente importante e para alguns bastante incômoda, uma vez que as pessoas querem muito cantar, tu és soberano, nosso Deus é soberano e tudo mais, mas quando vai para a prática e nós vemos o que isso significa na história, na vida dos indivíduos e assim por diante, a coisa não fica tão boa assim. Hoje nós vamos continuar esse assunto vendo algumas ressalvas, ou seja, algumas situações que são importantes entender a respeito da soberania de Deus, a respeito dos decretos de Deus. Antes de mais nada, vamos orar antes de continuarmos. Senhor nosso Deus, nosso pedido nesta manhã principalmente é por iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, e atentar, entender também aquilo que ela deseja nos falar. Não são apenas informações técnicas, mas são dados que fortalecem a nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor e a segurança da nossa fé. Uma fé pautada não apenas em sentimentos, porque tal nem fé realmente é, mas uma fé pautada em fatos, em informações, em evidências que nos levam a confiar no nosso Deus em cada passo que damos em nossas vidas. Portanto, fundamenta ainda mais aquilo que vamos aprender hoje no nosso coração, na nossa mente, para podermos servir ao Senhor ainda melhor. Abençoa, Deus, cada um de nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como eu falei, pode botar o primeiro slide aí. Ressalvas quanto aos decretos de Deus. Então, nós vamos falar sobre a questão do evangelismo, nós vamos falar a questão da oração e também a questão da responsabilidade humana. Então, essas três imagens aí ao redor do centro dos decretos de Deus resumem aquilo que nós vamos ver agora nessa parte. Vamos lá. Primeiro, os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Essa é a nossa primeira ressalva quanto aos decretos de Deus. Apesar da determinação soberana de Deus, os caldeus foram responsabilizados por seus atos de maldade. Da mesma forma, Herodes e Pôncio Pilatos por conspirarem contra Jesus, mesmo tendo sido Deus que decretou que assim fosse. O que se conclui é que o decreto de Deus não anula o pecado dos ímpios, nem torna Deus culpado pelas más ações deles. Jesus reprovou a Judas, mesmo sabendo que ele estava cumprindo um decreto divino. Da mesma forma, Pedro culpou os judeus de Jerusalém pela morte de Jesus, mesmo sabendo que era algo pré-estabelecido, por Deus. Coincidentemente ou não, irmãos, ontem eu assisti um vídeo de um pastor famoso aí, arminiano, em que ele não aceita que a soberania de Deus e a responsabilidade humana sejam um paradoxo válido nas Escrituras. Para ele, isso é uma contradição. Bem, então ele está dizendo, eu sei que ele não quer dizer isso, mas o que ele está dizendo é que a Bíblia se contradiz. Porque nos casos que nós estamos citando aqui, irmãos, fica claro exatamente a responsabilidade humana e a soberania de Deus acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, nós vamos ver os textos de Deus fala assim, eu estou trazendo os caldeus. Então, os caldeus eram os assírios, né? Quando eles vieram contra Israel, ok? Eles não vieram em qualquer tempo. Eles não vieram por sua própria determinação. Eles já eram poderosos há muito tempo. Contudo, apenas quando Deus deu um basta às desobediências e ao pecado de Israel, é que eles vieram. Inclusive, eles tentaram algumas incursões antes e eles foram derrotados. Porque dessa vez, quando Deus disse que eles não seriam derrotados,
eles conseguiram vencer os israelitas? Então, o que esse pessoal está querendo dizer é que isso é mera coincidência. Ou, inclusive, que o texto bíblico é falsificado. Que, sabendo que os assírios vieram, né, e derrotaram o povo de Deus, Isaías, por exemplo, foi lá e escreveu depois. Então, quando a pessoa não toma cuidado, ela acaba anulando a primeira doutrina que nós vimos no início da nossa matéria, que é a bibliologia, por exemplo, a inspiração das Escrituras. Não estão entendendo o que eu quero dizer? A profecia dizia, eu vou trazer os assírios, nação terrível, que vai fazer isso, isso, isso e tal. Isso acontecendo não pode ser mera coincidência. E não pode ser apenas uma decisão humana. Deus esteve participando aí. Contudo, ao mesmo tempo, a palavra de Deus vai mostrar como Deus responsabiliza os assírios por suas decisões, por sua maldade, por sua crueldade e assim por diante. A mesma coisa com Pôncio Pilatos. A mesma coisa com Herodes. A morte de Jesus, irmãos, estava profetizada séculos antes dele sequer ter nascido. Ainda assim, a Bíblia responsabiliza esses homens e o grande parte da população de Jerusalém pela morte e pela crucificação e morte de Jesus, ok? Vamos ler alguns textos para nos ajudar aqui. Abacuque 1:6. Desculpe, no caso, os caldeus aqui são os babilônios, irmãos, eu misturei as bolas. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderarem-se de moradias que não lhe pertencem. Quem está falando aqui nesse texto? Quem que está trazendo os babilônios? Não é Deus? Então o texto diz claramente que o Senhor é um autor, ele é um promotor dessa ação. Ele não está assim lá, né, no trono, distraído, e daqui a pouco o anjo chega assim, ô Senhor, olha só, o Império Babilônico está indo contra o teu povo. E agora? Não. Ele está ativo, ele está dizendo, eu vou fazer isso por causa da maldade de vocês. No mesmo livro de Abacuque, não está aqui nos nossos textos, no próximo capítulo, porque Abacuque, quando ouve o que Deus vai fazer, diz assim, peraí, Senhor, o Senhor vai pegar uma nação pior, mais ímpia, mais corrupta, e trazer contra o seu povo? Ok, eu estava reclamando do pecado do povo de Deus, mas também aí é demais. O que Deus fala no capítulo 2, irmãos? Não se preocupe, eu também vou depois cobrar e punir os babilônios por causa da sua atitude. Então, como que ele puniria os babilônios se eles não fossem responsáveis pelas suas ações? Pastor, mas nossa, isso é difícil de compreender. Nós falamos desde o começo, irmãos. O caminhar da soberania de Deus e da responsabilidade humana é uma daqueles paradoxos da Bíblia que não são fáceis de compreender, mas são impossíveis de negar. O que o caro irmão disse nesse vídeo que eu assisti essa semana é muito complicado, porque ele está negando ao que está nas Escrituras, certo? Eu não sei que malabarismo ele faz para tanto. Próximo texto aí, irmãos, ali embaixo, Atos 4, 27 e 28. De fato, isso é Pedro, né, falando, a multidão, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram, olha agora, eles conspiraram, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então, meus irmãos, como é que fica? O primeiro mostra a responsabilidade humana, versículo de 27. O segundo, versículo 28, mostra o papel da soberania de Deus. Você não anula nenhum e nem outro. Eles estão andando concomitantemente, e como falamos desde o começo, de uma maneira difícil nós compreendemos, Deus faz as coisas agirem para o seu propósito. Mais um, Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então, o que Jesus está falando? Judas, você é responsável por aquilo que você vai fazer, certo? Isso aqui, irmão, está a véspera da traição. Agora, olha o que Pedro fala em Atos capítulo 2, 23, próximo texto. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus,
e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Então, se fosse apenas pré-conhecimento, a gente podia até dizer que Deus apenas sabia que ia acontecer, certo? Mas ainda assim isso é perigoso, porque significa que Deus, sabendo o que vai acontecer, Ele escolhe o que Ele vai fazer ou não, dependendo da ação dos homens, da nossa ação, que é uma dos erros teológicos que a gente vai ver no final dessa matéria. Irmãos, estão entendendo? Só dizer que Deus fez porque Ele já conhecia o que ia acontecer, significa o seguinte, vamos lá. Eu queria tanto fazer uma coisa com a vida do Kaique, mas aí, essa coisa que eu queria fazer na vida dele, ele tinha que ser solteiro o resto da vida. Aí o Kaique vai e casa. Aí Deus, com pré-conhecimento dele, muda os seus planos, porque a gente decidiu fazer uma coisa diferente na nossa vida. Ou pior, né? Ele tinha um plano na vida do Sifrônio. Aí o Sifrônio vai lá e se suicida. Só que a Bíblia fala claramente que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, não dá, irmãos, para Deus ficar correndo atrás das decisões humanas. Mas o texto de Atos diz outra coisa antes. Olha só, volta lá. Atos 2:23 de novo. Este homem lhes foi entregue, está falando de Jesus, ok? Por propósito determinado. Não apenas pelo pré-conhecimento, mas por propósito determinado por Deus. Ou seja, irmãos, tudo que aconteceu com Jesus não foi coincidência. Não foi por acaso, mas foi a obra de Deus fazendo o que Ele necessitava para cumprir os seus propósitos. Lembrando, inclusive, irmãos, que Deus faz isso de maneira tão tremenda que os cronogramas se encaixam, certo? No tempo certo, surge um homem como Judas, tomando suas próprias decisões, tá? Às vezes a gente pensa assim que Judas, inclusive, nesse seriado que está todo mundo gostando, eu não estou gostando da maneira como estão retratando Judas, que parece um cara bem intencionado. Não é isso que o Evangelho fala sobre Judas. Judas, ele entra lá no colégio apostólico, irmãos, com más intenções. Ele era ladrão. Tinha uma bolsa, né, da tesouraria, ele tirava dinheiro da bolsa. Ele tinha má índole desde o começo. Então, passar a ideia, né, até botaram um cara com um rostinho bem jovem, de olhinho azul e tal, que é um cara bem intencionado. Ele apenas era um empreendedor que agora resolveu ir para um caminho, né, um chamado mais elevado. Ali eu acho que a série não retrata o que a gente vê, do pouco, é verdade, mas que se vê no Novo Testamento. Então o fato, irmãos, é que havia já um propósito maligno no coração dele desde o começo, e ele se encanta com a possibilidade de enriquecer, porque 30 moedas de prata não era pouco dinheiro na época, certo? E depois fica cheio de remorso, você sabe como é que essa história termina, ok? Então, em primeiro lugar, irmãos, os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Continuando, a forma como Deus decreta o mal, sem se tornar culpado e sem remover a culpa, isto é, a responsabilidade dos homens, não é revelada nas Escrituras, estando além da compreensão humana. Tal como a eleição divina e a responsabilidade humana, este é outro paradoxo cuja solução permanece apenas na mente insondável de Deus. Tal realidade bíblica deve estimular em nós humildade, fé e adoração, e nunca rebelião ou inconformismo. Romanos capítulo 11, texto conhecido, né? No final de explicar tudo sobre a sã doutrina, como é que Paulo termina? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então esse segundo slide, irmãos, vem trazer para nós aquilo que eu já estava adiantando. Apesar da dificuldade de nós entendermos isso, o fato bíblico está lá, certo? Tanto da soberania quanto da responsabilidade humana. Como que você explica plenamente isso? Lembra que nós falamos sobre a Trindade? Que é algo que é muito além da nossa compreensão.
Agora você consegue, a gente examinou os textos, certo? Você consegue negar que a Trindade existe? Você consegue justificar qualquer uma das heresias que falaram sobre a Trindade? A gente já viu algumas, a gente vai ver novamente daqui a pouco. Ao meu ver, não. Por quê? Porque o ensino bíblico é claro, o problema é que ele é muito além da minha compreensão humana. Então, meus irmãos, só porque eu não compreendo uma coisa, não significa que ela não seja verdade. Isso é principalmente fato em relação às Escrituras. Ok? Porque tem um monte de coisa que eu não sei como pode ter acontecido. Ou você explica o Mar Vermelho se abrir. Ou você explica a sucessão de pragas do Egito no cronograma que Deus falou que ia acontecer. Então, são fatos bíblicos que nós temos a narrativa, temos o evento e os detalhes sendo colocados como aconteceram, mas eu só posso explicar pela fé. Agora eu quero deixar claro, meus irmãos, fé não é isso aqui não, tá? Isso não é fé bíblica. A fé do ateísmo é assim, porque não tem evidências da evolução satisfatórias, mas crê assim mesmo. Essa é a fé cega. Mas a fé bíblica sempre é baseada no quê? Na natureza de Deus. Um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus todo onisciente, como tudo você já viu, tem condições de fazer que a soberania dele e a responsabilidade humana se encaixem de uma maneira perfeita, mesmo sendo algo paradoxal, ok? Então é importante a gente entender, meus irmãos, porque a crítica que muitos vão fazer é exatamente essa de a gente não ter uma explicação do porquê aquilo ali. Mas muita coisa da Bíblia a gente não precisa de explicação. O fato está sendo narrado, aconteceu dessa maneira. E aí a gente, obviamente, vai ou se sujeitar àquilo, né? Ou, como diz o final ali antes do texto de Romanos, né? Ou responder com rebelião. Porque, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade, vamos voltar aqui no assunto que inclusive é mencionado ali, da eleição divina. Então, várias pessoas já falaram assim, então quer dizer que Deus simplesmente escolhe. Meio, né, despeitado com o assunto, meio assim, com essa jeito de falar, eu falei, bem, meu irmão, eu não sei, então vamos para o texto bíblico? Aí a gente mostra o texto bíblico, como, por exemplo, Romanos 9. Essa é a resposta que a pessoa tem, silêncio absoluto. Não tem, porque a pessoa não quer se dobrar ao texto bíblico, irmãos. Você quer ver só uma coisa? Lembra quando eu preguei em Juízes, sobre o caso do pai, fugiu agora o nome do juiz, que ele, de forma completamente sem sentido, ele consagra, primeiro ser que me receber lá em casa quando eu chegar, eu vou consagrar ao Senhor. Na cabeça dele havia um cordeirinho, um cabritinho, uma ovelhinha. Aí quem vem recebê-lo? A filha, certo? Eu encontrei comentaristas bíblicos que escreveram mais ou menos assim: é impensável que ele tivesse cumprido a sua promessa literalmente e ter sacrificado a sua filha. Não é impensável. O texto diz isso. Aí você tem que lembrar que você está nos dias de Juízes, onde o pessoal faz as coisas mais impensáveis do mundo. Quando alguém pega a sua concubina, que nem deveria ter, para começar a conversa, porque era um levita, certo? E entrega para os homens abusarem. Lembra, gente, que é o contexto do livro. Então, às vezes, a gente olha para a Bíblia e diz, não deve ter acontecido assim, de verdade. Eu já vi gente querendo passar pano ali e meio que dar uma limpada no evento lá do filho de Davi. Hoje eu estou bem de nomes, né? O filho de Davi que violenta a própria meia-irmã. Não foi bem assim, é que ela não entendeu. Não, ele estuprou mesmo. E diz o texto que depois ele era um cara tão ruim que depois, antes estava ardendo de amor. Aí fez o que que é que ele vai depois? Ele a despreza mais do que amava. É o que o texto diz. Mas está sendo colocado, meus irmãos, para nós entendermos a natureza humana. A Bíblia não é um livro onde a gente deve buscar o melhor da natureza humana para imitar. Na verdade, quando o melhor da natureza humana aparece na Bíblia, é a exceção que é a pedrinha preciosa num grande fundo escuro. E essa pedrinha preciosa, irmão, já aponta para a graça de Deus presente na vida dessas pessoas. Certo? Então, quando a Bíblia fala uma coisa difícil, irmãos,
Nosso papel não é tentar explicar e dar uma saída. Foi assim, inclusive, que nós falamos semana passada, que grande parte das heresias começaram. As pessoas tentaram ajudar Deus, né? Eu expliquei que as heresias não acontecem porque o pessoal está aí num quarto escuro, esfregando as mãos, com o rosto pálido, tentando como eu vou acabar com a fé cristã. Não. Era gente muito bem intencionada, como é até hoje. Mas quando você tem uma boa intenção, sem a submissão ao texto bíblico, geralmente acaba em heresia. Geralmente. Porque você acaba tentando inventar alguma coisa para explicar o que não precisa ser explicado. É o que é. Tá? Havia tanta coisa. Toda vez que tem um Jesus nos evangelhos mais duro, por exemplo, que tenho eu contigo, mulher. Não, Jesus não falou assim com a mãe dele. É porque não. Ele disse em outras boas palavras, coloque-se no seu lugar. Não é sua responsabilidade a minha messianidade. A minha missão não é a sua. Católico que passa um pano geral nesse texto para Jesus, para dizer que ele não falou o que falou com Maria, né? Porque ela estava se metendo onde não era chamada. O papel dela não era. O papel dela, na verdade, já tinha encerrado. Ok? Então, quando você vê essas situações, irmãos, fiquemos com o texto, né? Mais uma ressalva, irmãos. Aí eu peço desculpa porque eu não atualizei os números, né? Vai ficar número 1, não no slide que vai passar para o vídeo depois, né? Vamos lá. 2, no caso. Os decretos de Deus não podem ser alterados pelas orações dos homens. Muito bom. A gente já falou um pouquinho disso no passado. Textos que passam a impressão de mudança em Deus por causa da oração de homens devem ser entendidos no sentido de que a aparente mudança no desejo do Senhor já estava dentro dos seus planos pré-estabelecidos, os quais já incluíam o papel da oração. Ou seja, mesmo sabendo da autoridade e soberania divinas em decretar tudo, o cristão ainda está debaixo da responsabilidade, se não do privilégio de nós orarmos. Então, meus irmãos, a frase, a oração muda tudo, ela é um tanto capciosa. A oração muda aquilo que está dentro do propósito de Deus já pré-determinado para se mudar. Então, você deve estar meio confuso dizendo assim, pastor, então por que nós devemos orar? Número 1, porque é a ordem, certo? Tanto Jesus como os apóstolos deram a ordem clara. Se você está em dúvida de algum texto, vamos logo para o texto mais fácil de Tessalonicenses. Orem constantemente, orem sem cessar, dependendo da tradução. Ordem, imperativo, não tem para onde correr. Você tem o exemplo dos apóstolos. Você tem o próprio exemplo de Jesus. Então, a oração, meus irmãos, é aí que está a questão. Isso, inclusive, vem muito do pensamento arminiano e aí desbanca para uma coisa pior do que isso, já um pelagianismo, onde o homem tem uma participação absurda e antibíblica. Aonde as pessoas têm transformado a oração em algo que você faz para pagar preços. Não, porque eu estou pagando preço de oração pelo fulano. Estou pagando preço de oração por tal bênção. Então é como se Deus estivesse computando lá, certo? Se você já orou o suficiente por isso ou por aquilo. Então as pessoas têm começado pela graça, mas continua pelo mérito. Então Deus lhe trata dessa ou daquela maneira, se você mereceu ou não. Ah, você não passou no concurso. É que você não orou o suficiente, não pagou o preço. Eu já vi, irmãos, um monte de vezes as pessoas perguntarem, quando algo não deu certo, perguntar para o outro, mas o irmão orou mesmo, o irmão jejuou. Então, na cabeça da pessoa é que ela não pagou o preço, ela não fez o suficiente para aquilo acontecer. Interessante, irmãos, é que você tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram uma vez só e foram respondidas. Uma vezinha só. O ladrão na cruz, até porque não tinha mais tempo, só pediu ao Senhor, aquilo é uma oração, uma vez. Jesus mesmo na cruz fez várias orações de uma vez. Não teve repetição. Não teve uma campanha de oração. Não, Jesus estava fazendo campanha de oração e que concluiu na cruz. Não, irmãos, ele fez ali. Orou e acabou. Quantas vezes, meus irmãos, as orações não têm nem tempo para se acumular, vamos dizer assim, algum tipo de mérito? Então, como é que funciona isso aqui, meus irmãos? Primeiro, uma questão de obediência. Segundo,
como a gente está explicando aqui, Deus soberanamente, na maneira como ele rege a nossa história, ele inclui o papel da oração. Porque além desse papel da oração, da petição, oração é relacionamento. Fizeram até um videozinho, um sketch uma vez, em que, tipo uma cafeteria, uma coisa assim, a pessoa está sentada esperando, aí chega um cara de terno, maleta, né? Uma valise assim, todo ocupado. Ele chega, olha, desculpa, eu estou um pouco atrasado, hoje o dia foi terrível. Ele abre a valise, tira papéis e ele faz uma lista de assuntos. E aí o outro camarada que está lá, não, mas eu pensei que a gente ia ter um tempo para gente conversar, saber como é que você está e tudo mais. Eu gostaria muito, mas olha, tá tudo por escrito, eu já adiantei, toma aqui, porque eu já tenho que correr para outro compromisso. Aí depois que acaba o sketch, vem uma voz dizendo assim, será que esse não é um retrato da sua vida de oração? Porque, deixa eu ser muito claro, meus irmãos, eu sei que a gente é ocupado. Bem-vindo ao clube. Tem hora que eu penso que eu tenho 5 minutos para mim e eu já lembro de outra coisa que eu tenho que fazer. Agora eu já terminei. Aí chega a mensagem de aluno mandando comprovante de mensalidade. Aí lá vou eu botar a mensalidade lá. Aí daqui a pouco terminei, lá vem o cara do devocional perguntar se está certo o manuscrito que ele mandou. Aí lá vou eu. Essa é a chamada tirania do urgente, do qual esse aqui é um dos maiores instrumentos na atualidade. O que acontece conosco, irmãos, é que nós não temos o pulso de firmeza, de resolução de dizer, liguei, fechei a porta, agora eu não vou apenas abrir uma valise e botar um monte de papel, não. Agora eu quero conversar com o Senhor. O papel da oração é muito mais de comunhão do que qualquer outra coisa. Eu lembrei aquela frase, hoje lembrei o autor, acho que foi, não lembro agora, irmãos, foi na mensagem, foi na IBD passada, é de J.I. Packer. Ele dizia o seguinte, se eu orar 10 anos e não obter nenhuma resposta, eu não teria perdido tempo algum, porque eu passei 10 anos na presença de Deus. Porque nesse caso, como a gente bem sabe, a resposta de Deus é espera. 10 anos. É famoso sim, não, espera, né? Deus respondeu sim, Deus respondeu não, ou Deus respondeu calma que ainda não, espera. Se eles passar 10 anos ouvindo espera, eles não foram jogados fora. Porque o maior propósito da oração da comunhão, eu preenchi. Tem que alguém pegar o microfone aqui e levar para o Tiago, por favor? Entende, irmãos? Então, a oração, ela não é uma queda de braço com Deus. Então, quando a oração é usada na história bíblica, né? E aparentemente muda a vontade de Deus, a determinação de Deus está naquilo, para deixar alguma lição através daquilo que está escrito. Como, por exemplo, quando ele fala para Moisés, deixa eu varrer, passar a régua nesse povo e começar de novo a partir de ti. E aí Moisés começa a interceder. Então, toda aquela dinâmica ali, meus irmãos, estava prevista por Deus. E ali, eu não tenho nem tempo agora, tá? Um monte de lições espirituais, lições teológicas de como Deus trabalha conosco, sua graça, e para isso que aquilo foi registrado. Ok? Diga, Tiago. Eu queria saber sobre aquela parábola da mulher que pede ao juiz e a incomoda ele até ele dar a resposta favorável. Que você estaria falando da oração ali naquele momento e como é que se encaixaria dentro dessa perspectiva de que nós devemos orar também sabendo que a resposta pode ser ou não. Sim. A oração, ou a parábola em particular sobre a oração, o que ela está ensinando? Perseverança. Unicamente perseverança de oração. E usa como exemplo um juiz que não está nem aí para ninguém, nem para Deus. O texto mesmo fala, né? Que não estou nem aí para Deus. Mas por causa da perseverança ele ouviu. Aí você faz uma comparação por contraste. O nosso Deus não é um juiz ímpio. Ele não se nega a nos ouvir. Qual é a única coisa, meus irmãos, que fecha os ouvidos de Deus para a minha oração? Pecado, certo? Pecado cria barreira. Então, quando eu quero fingir que nada está acontecendo na minha vida, está tudo errado, e já partir para a oração e tal. Então, Senhor, aqui saiu o iPhone 40, eu estou muito afim e tal.
Não, resolve primeiro as pendências com Deus. Você pode pedir se quiser. Se ele vai responder sim ou não, aí é outra história. Mas você está pulando a agenda. A agenda primeiro, a oração, irmãos, começa com confissão. Ok? Depois você parte para a intercessão, adoração ou qualquer outra coisa. Então, a lição ali é unicamente essa. Perseverança na oração. Ok? A qual está, inclusive, dentro do que nós estamos falando. Deus tem determinado coisas na vida em junção, em concordância com as nossas atitudes. A gente falou sobre isso também, sobre a questão da adoração da vida. Ok? Então, só como Deus combina isso tudo, irmãos, de novo, é muito acima da nossa capacidade de acompanhar. E eu não acredito que nem glorificado a gente vai entender direito como isso acontece. Porque isso faz parte de a forma como Deus trata a história e a realidade, que, de novo, está muito acima da nossa compreensão. Continue. Mais uma pergunta em relação... Agora eu não lembro do rei, não sei se é Ezequias. Ezequias, né? Porque Ezequiel era o profeta. Prolongar a vida dele. E estava determinado que ele morreria em um determinado momento, e Deus prolongou a vida dele. E aí, isso tudo está dentro do decreto de Deus, ou realmente houve uma permissão de Deus para que mudasse o tempo de vida dele? Eu vou mostrar por que isso aí não era um improviso de Deus. O descendente do Messias nasce nesses 15 anos da vida de Ezequias. Então, se Ezequias tivesse morrido antes, né, dos 15 anos, a linhagem do Messias não teria sido continuada. Então, de novo, não, a forma como a gente lê, como homens, é como se Deus tivesse um plano B. É como se Deus estivesse mudando a sua opinião, certo? O que a gente está mostrando aqui, meus irmãos, em face do caráter, das características do nosso Deus e tudo mais, não é isso que está acontecendo. Ele coloca nessa linguagem para deixar lições e ensinamentos no processo de como a coisa está acontecendo, certo? Inclusive, o que acontece com o próprio Ezequias, ele vai bem inicialmente, mas depois ele já desanda. Então, ali há muitas lições que não tem tempo no EBD da gente explorar como Deus está mostrando a natureza humana, o que acontece quando ela sabe exatamente quanto vai durar a sua vida. E Deus faz isso para deixar essas lições, mas ele já havia no seu plano eterno, no seu decreto, para usar o termo que a gente está falando, determinado como isso ia transcorrer, ok? Inclusive a petição dele pela sua própria vida. Quando ele recebe a notícia do profeta de que ele ia morrer, essa oração dele intercedendo pela sua saúde, pela sua vida, estava dentro daquilo que a gente está aprendendo aqui sobre como Deus trabalha a oração na nossa vida. Agora eu quero deixar isso bem claro, irmãos. Eu sei disso há anos. Não sei se alguém está ouvindo pela primeira vez. Isso jamais mudou, nem para melhor e nem para pior, a minha vida de oração. É esse que acho o problema quando alguns encontram uma doutrina, como por exemplo o pessoal fala da doutrina da perseverança dos santos ou da certeza de salvação, certo? Não, mas se for assim, o pessoal vai viver do jeito que quiser. Em primeiro lugar, isso é responsabilidade de quem viver assim. Você não pode cancelar uma doutrina bíblica porque os homens vão reagir de uma maneira errada, certo? Você não pode simplesmente dizer, não vamos pregar isso, ou não vamos ensinar isso, porque a reação vai ser ruim. Primeiro problema. Segundo, se a reação realmente for essa, ou essa pessoa não entendeu nada, ou sequer talvez ela seja convertida. Porque quem é verdadeiramente convertido, meus irmãos, não tem prazer no pecado. Ele não vive na prática do pecado, como o João fala na sua primeira carta, ok? Da mesma forma, oração. Mas se for assim, então para que a gente vai orar? No primeiro lugar, meu irmão, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Alguém diz, rapidinho, não orar é pecado, irmãos? Fora o fato de que é uma ordem, você tem uma evidência bíblica para isso? Lembra do que Samuel falou? Ai de mim pecar contra Deus e não orar por vocês. Estou parafraseando, porque já li em tantas versões que não lembro o texto exatamente. Mas ele fala isso. Ele fala que ele deixar de interceder pelo povo de Israel, ele estaria pecando.
Então, de certa forma, irmãos, isso apela para a nossa responsabilidade como pais, orar pelos nossos filhos, e em termos gerais, orar por toda a nossa família, orar pela nossa igreja, é verdade. Mas nós temos, como nação sacerdotal, como reino sacerdotal, melhor dizendo, nós temos uma responsabilidade de intercessão. Ela não é uma opção. A Bíblia ensina sobre orar, meus irmãos, pelos poderes constituídos. Então você pode não gostar do prefeito, você pode não gostar do governador, você pode não gostar do presidente, ou dos deputados ou dos senadores, mas é sua obrigação orar por eles. E de preferência, orar não só salmo precatório, tá? Orar pedindo que Deus abençoe. Não é só orar dizendo, Senhor, faz justiça, dá na cabeça dele. Não é esse tipo só de oração, não. É oração de bênção, pedindo que Deus abençoe, que Deus, inclusive, traga arrependimento, quando arrependimento for necessário. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu já vi gente, ano passado, dizendo assim, orar por esse genocida de jeito nenhum. Aí eu já vi gente esse ano dizendo, crente, orar por esse ladrão de jeito nenhum. Está pecando. Estava no passado e está esse ano. Interessante, né? É por isso que, na nossa vigília de oração, lembra? Nós temos um tempo específico de oração pelos poderes constituídos. A obediência ao mandamento bíblico. Orar pela nossa cidade, orar pelos incrédulos e assim por diante. Então a oração não é uma opção. Oração é uma comissão que está sobre cada um de nós, ok? A despeito de Deus ter soberania sobre todos os fatos ou não. Terceiro, irmãos. Estou vendo que a gente não vai muito longe da nossa matéria hoje, não. Nós estamos no 6º slide, eu acho. Vamos lá. Nossa mídia já corrigiu ali. Os decretos de Deus relativos à salvação não devem desencorajar o evangelismo. A gente está falando, é claro, sobre a eleição. Deus não somente decretou quem seria salvo, mas também determinou que os seus eleitos fossem alcançados pela pregação. Assim, uma vez que não há como sabermos quem é eleito, nos cabe pregar a todos em todo o tempo que pudermos. A ideia de que o decreto de salvação de Deus é uma desculpa para não pregar é não só um absurdo, como ilógico. Se trata de um estímulo, porque sabemos que Deus tem os seus eleitos, e isso é uma garantia de sucesso, mesmo que muitos rejeitem o Evangelho. Então vamos ver alguns textos, irmãos, para fundamentar isso. Primeiro, aos Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Preste atenção, irmãos. Jamais alguém vai se converter sem que alguém pregue para ele. Ok? Ninguém vai acordar convertido. Tá? Dormiu ímpio, acordou. Sensação diferente. Quem sou eu? Ô glória. Não, não vai. Nunca, jamais. Sempre a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Sempre. Ok? Não há exceção. Até nos casos que estão acontecendo no mundo muçulmano, não é isso? Em que alguns têm sonhado com uma figura que eles identificam como Jesus. Nos relatos que eu ouvi, o sonho, a pessoa do sonho diz, vá em tal lugar e procure tal pessoa e diga que o Senhor lhe enviou. Olha que interessante, irmãos. Pelo menos nos relatos que eu ouvi, eles são direcionados a um cristão que está ali todo ressabiado, temendo pela própria vida, num mundo onde é proibido pregar o evangelho, você é preso, você é morto. E aí, nessa visão, vamos chamar assim, nesse sonho, eles são direcionados dessa maneira. Pronto. Sempre há pregação. A pregação pode acontecer através do testemunho de alguém? Eu tenho um pouco de dificuldade com essa hipótese. Sabe por quê, irmãos? O testemunho, ele não necessariamente vai ser identificado com o evangelho. Tem espírita que tem a vida muito equilibrada. Bom pai, trabalhador, pagador dos impostos, honesto, veste de maneira, né, tranquila, decente e tal, mas crê na reencarnação. Não crê na suficiência de Cristo. Então, que testemunho é esse? Então, o testemunho, ao meu ver, ele abre as portas para que você possa, aí sim, dizer por que você é assim. Quem foi que transformou a sua vida? Então, a pregação é imprescindível, ok?
João 10, 26. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que as conduza também. Eles ouvirão, afirmação declarada, eles ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. E creram, olha aí, todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então, quando a mensagem é pregada, as pessoas respondem segundo aquilo que o Senhor tem determinado, e isso traz segurança para nós. Atos 18. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Então, meus irmãos, o decreto de Deus não tem como ser usado como desculpa para desanimar a proclamação do Evangelho. As desculpas são outras. Então, quando você fala assim, eu queria muito pregar, mas as pessoas não querem não, pastor. As pessoas estão endurecidas. Igualzinho você era. Igualzinho. O problema, irmão, é que a gente tem essa amnésia seletiva, sabe? A gente acha que quando a gente se converteu, a gente faz uma coisa bem, inclusive, moderna, faz muito hoje, né? Faz uma releitura da história. Reescreve a história. Não, eu estava buscando Deus, estava nada. Por que eu sei? Porque Romanos capítulo 3 me diz que não há nem o justo, nem sequer ninguém que busca Deus. Estava buscando não. Você estava buscando algo que aliviasse a sua consciência, que resolvesse seus problemas, que lhe desse um rumo na vida. E você teve a bendita sorte, divina sorte, do Evangelho lhe encontrar antes de qualquer outra religião. É por isso, meus irmãos, que as pessoas encontram uma religião transcendental, qualquer coisa assim, dizem, eu encontrei o meu lugar, isso funcionou para mim. O Evangelho é diferente. Você não é alcançado por ele porque ele funcionou para você, a não ser que você seja um falso convertido. Porque não é você que acha o Evangelho. Certo? O Nicodemo falou assim, eu não achei Jesus, o perdido era eu. Jesus não estava perdido, foi você encontrá-lo. Você que era o perdido. E você foi encontrado, você foi resgatado. Eu gosto, inclusive, muito quando a gente fala assim, irmãos, quando eu fui convertido, em vez de usar na forma reflexiva, né? Quando eu me converti. Eu sei que o português permite fazer isso, irmãos, mas para mim comunica muito mais quando eu fui alcançado, quando eu fui convertido, porque é isso que realmente acontece na nossa vida. Então, o Evangelho, irmão, sempre vai atrás de gente endurecida pelo pecado, cega. Não, pastor, é porque tem muita gente cega nesse mundo. Inclusive você também era. Porque, de novo, irmãos, a gente tem essa ideia de que a gente era um ser iluminado. Aí Jesus fez, só aumentou o lumens. Né? Eu era uma lampadinha assim, incandescente, ele me transformou numa lâmpada LED. Não. Você era treva. Treva. A gente não vai voltar para a igreja mais não. Você era treva, você era filho do diabo, condenado ao inferno, merecedor da ira de Deus, inimigo de Deus. Isso tudo está na Escritura, irmãos. Mas o pessoal gosta. Aí chega o visitante na igreja. Não, porque Deus ama todo mundo. Não, verdade. Deus ama todo mundo. A samambaia, né? O tapuru que cria lá embaixo do lixo, lá em casa. Deus ama todas as criaturas. Deus ama a nós, seres humanos, mais porque nós somos a coroa da criação, não somos meros animais. Mas quando fala, irmãos, de maneira salvífica, aí a coisa muda de história. Muda muito. Salmo 5, versículo 5, se eu não me engano, fala que Deus odeia o ímpio, o que pratica a impiedade. Vê como as duas coisas são verdade? Sim, Deus ama todo mundo, Deus ama o universo inteiro, Deus ama Júpiter, é verdade. Mas não é mérito nenhum, não muda nada, porque mesmo amando, se o ser humano não se rende a Cristo, ele continua condenado. E essa seleção, irmãos, de título que eu acabei de falar sobre nós, sobre mim também, isso mostra o tamanho da graça de Deus. Quando nós ainda éramos inimigos, Deus nos amou, que Paulo diz. Nós não demos um passo para dizer, agora eu vou salvá-lo, porque olha aí o esforço dele. Esse passo não existiu. Do começo ao final,
para emprestar de Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E o intervalo pertence a nós. Alguns minutinhos, irmãos, daqui a pouco a gente volta, ok? Ok, meus irmãos, vamos lá. Dando continuidade, irmãos, nós já acabamos as ressalvas, né, como a gente falou, aos decretos de Deus, para entender melhor isso tudo. Agora a gente vai falar de um assunto bem facinho, só que não. Teodiceia. Cadê o pessoal do seminário? Eu vou chamar aqui os alunos formados do CFM para dar essa aula no meu lugar. Vamos começar pela Laís. O que é Teodiceia, meus irmãos? É a relação de Deus e o mal. Ok? Teodiceia é o campo da teologia que lida com a questão da justiça, integridade e bondade de Deus em face da realidade do mal no mundo. Tenta responder à pergunta: como Deus pode ser bom e poderoso e não fazer nada com tanto mal no mundo? Colocando de outra forma, já que o mal existe, próximo parágrafo, já que o mal existe, ou Deus é bom, mas não tem poder para destruí-lo, ou Deus é poderoso, mas não é bom o suficiente para querer destruí-lo. De acordo com este pensamento, a existência do mal não pode coexistir com a realidade de um Deus ao mesmo tempo bom e poderoso. Mentes seculares, por exemplo, ficam com a opção de que Deus, se existe, não é bom. Outro lado, entre aspas, cristão, e vertentes judaicas dizem que ele não é onipotente. A ortodoxia bíblica, nós, certo? Não foge do paradoxo e oferece respostas que provam que Deus é totalmente bom e totalmente poderoso. Então vamos lá, irmãos, começar a explorar isso aqui. Nós vamos até um certo ponto, porque essa é uma aula de EBD, nós temos um tempo limitado. E aí eu queria pedir que você identificasse um aluno do CFM para você se aprofundar. Estou jogando vocês. Olha, está se voluntariando, viu? Você levantando a mão. Porque nós estudaram uma matéria inteira sobre esse assunto. Então, primeiro, irmãos, vamos lá. Deus não criou o mal moral, isto é, o pecado. Na verdade, o mal moral e a perversão do bem... Acho que eu escrevi errado aqui. O certo seria, a verdade, o mal moral e a perversão do bem surgiram por causa do uso indevido da liberdade dada por Deus aos anjos e aos nossos pais no Éden, certo? Então, eu vou antecipar aqui a leitura para te entender melhor, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero discutir um pouquinho, meus irmãos, essa afirmação ali. Eu coloquei exatamente como está na nossa lição, mas deixa eu tentar explicar aqui o que eu estou pensando. Vamos lá. Preciso que você preste atenção, irmãos, porque isso aqui não é EBD do nível quantas voltas Josué deu ao redor de Jericó, tá? Isso aqui é nível seminário. Coisa que pastor, missionário, aprende e chega lá e leva a pau na aula na prova de teologia sistemática. Quando a afirmação diz ali, Deus não criou o mal moral, isto é, o pecado, o que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que Deus não provocou aquilo a acontecer, certo? Deus não fez do homem uma marionete para que ele pecasse, nada disso aconteceu. O que eu creio é que ele não fez o homem pecar, mas a existência, tanto do mal quanto do bem, só pode ter uma fonte, que é o próprio Deus. Eu me lembro, inclusive, que 10 anos atrás, nesse mesmo local, um pouquinho mais para frente aqui, porque tinha uma plataforma mais para frente, né? Tinha parede aqui. O nosso preletor da nossa conferência perguntou o seguinte: quantos criadores tem no mundo? E todos nós respondemos um só. Então, tudo tem que ter vindo dele. Pastor, então Deus criou o mal. É importante que se diferencie do que está escrito ali. Deus criou tudo.
mas ele não fez o mal acontecer e não fez o homem pecar. Vamos usar como um instrumento, certo? Essa minha Glock que eu ando aqui, tô brincando, mas tem Glock não. Uma pistola. Eu fiz a pistola, certo? Aquela mesma pistola pode ser usada de uma forma ou de outra, por um policial ou por um bandido. A Glock não é responsável pela maneira como ela é usada. Ela criou o objeto, certo? E como ele vai ser usado é que vai diferenciar. No caso, meus irmãos, Deus criou todas as coisas, mas é importante afirmar, ele não é o causador nem do primeiro pecado de Adão e Eva e nem do nosso no dia a dia, certo? Eu não posso usar isso como argumento, eu fiz porque Deus me levou a fazer isso. Alguns dizem que é o diabo, né? Agora as pessoas querem colocar a culpa em cima de Deus. Isso não é possível, certo? Vamos continuar a explicação. Número 2. A criação do mal de que fala Isaías 45:7 refere-se ao mal punitivo. Agora é minha vez de falar. Refere-se ao mal punitivo. Não vai ser na gravação, então vão pensar que eu estou dando fora em alguém. Estou brincando com a criança, tá? Nosso pastor grosso. Não, estou brincando com a criança. A criação do mal, irmãos, em Isaías 45, é o mal punitivo, ou seja, o castigo, e não ao mal moral, o pecado. O que Isaías 45:7 fala? Eu, Senhor, crio o mal. Então, o que o texto está dizendo aí? O contexto é importante. O contexto está dizendo que a punição que viria sobre Israel pela sua desobediência era Deus que estava trazendo. Como, por exemplo, a gente viu sobre os babilônios. Os babilônios não se cismaram um dia de sair lá da Mesopotâmia e invadir Israel, certo? Na verdade, já vinham tentando fazer isso há um tempão. Mas quando acontece, Deus fala assim, eu estou trazendo os babilônios. Abacuque, nós acabamos de ler. Então, Deus é o criador deste mal punitivo e não do mal moral. Pastor, qual é a diferença? Vamos lá. Seu filho, né, você levou no supermercado, erro de principiante, não avisou antes que as regras, e ele começa, eu quero isso, né? Eu quero um brócolis, até parece. Eu quero sorvete, eu quero tal, e você diz, não, meu filho, não, meu filho. E daqui a pouco ele se joga no chão. Isso é um mal moral, ok? Aí você pega essa criança, pergunta para o atendente, onde fica o seu banheiro? Leva no banheiro, diz por que ele vai apanhar e dá 3 chineladas nele. Esse é o mal punitivo. Este, Deus não faz. Este, Deus faz. Ok? Alguém não entendeu a diferença, irmãos? Mal moral é a desobediência, é o pecado. Isso não tem nada a ver com Deus, é a sua e minha responsabilidade. É a gente que faz isso. E dependendo da situação, nós vamos ter as consequências, o castigo daquele mal, certo? Dependendo do plano de Deus para nós, dependendo se há arrependimento ou não, e assim por diante. Ok? Uma clara distinção entre ambos pode ser vista em Jonas 3,10. Viu Deus o que fizeram como se converteram do seu mau caminho, mal moral, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, mal punitivo, e não o fez. Então, no mesmo texto, está mostrando o pecado do povo de Nínive e como Deus iria castigá-los, certo? Eles se arrependeram do seu pecado, Deus removeu a determinação do castigo, certo? E sobre esse se arrepende aqui a gente já viu algumas aulas passadas, eu não tenho nem condição de voltar nisso agora. De novo, irmãos, me perdoe, tá? É número 3 e 4 agora, tá? Além do mal moral e do mal punitivo, existe também o mal natural. Ou seja, as dores, reveses e tragédias que advêm normalmente aos homens e que não representam necessariamente castigos de Deus, ainda que sempre procedam dele. De fato, na realidade presente, não é possível dizer com absoluta certeza se uma determinada tragédia deve ser classificada como mal natural ou mal punitivo. Então vamos lá, meus irmãos. Lá no deserto, o chão se abre, certo? E engole aqueles que haviam se rebelado contra Moisés. Todo mundo está lembrando do texto? A rebelião de Corá. E aí engole Corá, mulher, criança, todos seus associados, todas suas coisas,
E Deus faz isso para mostrar ao povo no deserto que ele não estava brincando. Eu tirei vocês do Egito e vocês vieram porque quiseram. É sempre bom ressaltar isso, irmãos. Ninguém era obrigado a ser judeu. Ninguém era obrigado a ser israelita. Onde é que vocês vão, Moisés? A gente vai pelo deserto para a terra que emana leite e mel. Ah, eu vou não. Egípcios, posso ficar aqui? Olha, deixa todo mundo embora. Fica aí com a gente. Vai até mumificar você quando você morrer. Eles não eram obrigados a ir, mas foram. As regras do relacionamento eram claras. E com certeza, se rebelar contra o homem de Deus, contra Moisés, não estava entre elas. Certo? E aí eles são engolidos vivos. Aquilo ali é um fenômeno natural? Sim ou não, irmãos? Pergunta capciosa, pergunta pegadinha. Sim e não. Todo fenômeno que a gente chama de natural, uma tempestade, um terremoto, no fundo, irmãos, é sobrenatural. Porque nós já vimos que é Deus que faz tudo o que acontece no mundo. Agora, nesse caso em particular, Deus provocou aquilo, e é claro que era um mal punitivo em cima do mal moral de Coré e o seu povo. Agora, tem uma tempestade que provoca uma inundação, um furacão, Katrina, lá em New Orleans, nos Estados Unidos, Nova Orleans, lá. Aí inundou, morreram 1.300 e poucas pessoas, se eu não me engano, e tal. Não tem como eu afirmar se aquilo era uma punição de Deus ou não. Um cristão chegar na mídia e falar isso, dá vontade de dizer assim, cala a boca, para de falar besteira, porque eu não tenho como afirmar. Eu posso afirmar categoricamente que a terra se abrir no meio do deserto, na peregrinação, era um mal punitivo de Deus, ok? Porque o texto diz. Mas eu não posso afirmar isso hoje. Teve uma chuva de granizo, né? Vamos lá. Você tem o seu vizinho que lhe incomoda há 10 anos, aí ele corta a sua árvore, ele pega lixo e joga na frente da sua casa, aí você quer ser um cristão, né? Você fica só no salmo imprecatório, mas você queria mesmo era imprecatar a vida dele bastante, mas você não faz, você tá, beleza lá. Aí um belo dia tem uma chuva de granizo, e o carro dele tá do lado de fora, o seu tá, né, guardadinho na garagem e tal, e o carro dele acaba. Aí você, tá vendo só? Deus, você não sabe. Você afirmar que Deus pesou a mão sobre a vida do seu vizinho porque ele é um ímpio e vive sempre lhe perseguindo, irmãos, nós não temos como afirmar tal coisa. E o evangélico adora fazer isso aí. E às vezes fala publicamente, o que é pior. Até inclusive de artista, né? Teve um artista, não lembro qual foi, que falou umas besteiras aí sobre Deus e tal, e sobre Jesus. E aí teve um acidente. Tá vendo? Ainda colocar com Deus não se brinca. Que homens... Eu não tenho informação para dizer tal coisa. Pode ser? Pode. Como também pode não ser. Então é melhor, não falar do que falar besteira. Sabe? Sobre qualquer coisa. Eu tenho até dificuldade, irmãos, com aquelas historinhas. Que alguém diz assim, esse navio nem Deus afunda. Aí o Titanic afunda. Tá, pode ser. Nós somos mais famosos que Jesus Cristo, John Lennon. Aí os Beatles acabam. Pode ser. Você afirmar categoricamente, você não tem como. Porque navios afundam. Grupos de música acabam. Minha banda acabou também, nem por isso que eu não falei nada contra Jesus. Sabe, irmãos, essa causalidade que as evangélicos adoram essas coisas, sabe? Pode, mas você não tem informação, a não ser que esteja algo na Bíblia, tá? Bem. Ok. Número 4 agora, que é o próximo. A mídia está me ajudando aí. Não há dúvidas de que Deus permite, decreta, usa e até ordena o mal em todos os seus aspectos. E aí está, irmãos, uma avalanche de versículos para você verificar em casa. Porém, deve-se entender que ele age neste campo de forma enigmática, sem se tornar o causador do pecado e sem anular a responsabilidade humana. Então vamos lá, pegar um texto aqui, pelo menos, Gênesis 45, 8. Ok? Assim, isso é José falando para os seus irmãos, né? Assim não foram vocês que me mandaram para cá,
mas sim o próprio Deus. Não, peraí, José, foram eles sim. Eles lhe venderam para os mercadores ismaelitas. Eu li, o pastor pregou em Gênesis. José, você está esquecendo o que aconteceu? É amnésia, está passando pano, né? Não, tá não. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. O que José está dizendo aqui, meus irmãos? As ações ímpias dos homens têm Deus por trás, orquestrando para um bem maior. Certo? Lembra quando eu falei, meus irmãos, sobre a questão da Segunda Guerra Mundial? Os judeus não tinham razão nenhuma para sair da Europa. Nenhuma. Eles eram ricos. Eles controlavam, dizem, o sistema financeiro. Eles controlavam o mercado de pedras preciosas. Para que tu vai sair da Europa para ir morar no meio do deserto? Mas o que acontece, irmãos? Em 1946, 47, 48 e assim por diante, uma avalanche de judeus sai, especialmente da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, e vai para Israel, cumprindo, ou começando a cumprir, a profecia bíblica de que eu trarei o meu povo de todas as nações para onde os dispersei e trarei de volta para essa terra novamente, como o Senhor diz no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, o mal moral de Hitler, do nazismo e tudo mais, Deus usou como uma forma para cumprir um dos seus propósitos. Agora, Deus não foi o causador do que Hitler fez. Ele fez porque ele fez, porque ele decidiu fazer. Então, a forma, meus irmãos, que é isso que a gente está estudando, como Deus encaixa as más decisões humanas, e as boas também, para conduzir a história conforme o seu bom propósito, só Ele mesmo pode fazer por causa da sua soberania, certo? Mas não é o causador disso tudo. Seguindo ali embaixo, irmãos, Lucas 22, 22. Aliás, desculpe, antes tem Gênesis 50, versículo 20. É o José ainda falando para seus irmãos, agora um pouco mais adiante dos anos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, irmãos, toda vez que algo ruim acontece conosco, quer seja algo da vida, do dia a dia, ou algo provocado por alguém, como cristãos, não há motivo realmente para desespero, para raiva, ira, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e pode usar aquilo para a sua glória. Agora, por exemplo, eu não sei se você sabe disso, mas a pessoa que foi agora cassada pelo Supremo Tribunal Eleitoral é nosso irmão em Cristo. Mesmo, inclusive, na Igreja Batista da nossa própria denominação. Certo? O que eu pensaria no lugar dele? Porque tirando aqueles que o tiraram e a oposição, até a mídia tem dito que foi um absurdo o que aconteceu. Ele conseguiu a proeza de fazer a mídia concordar. Folha, Estadão, Globo, Metrópole, tudo falando a mesma coisa, que não tinha sentido. Inventaram uma desculpa para poder tirá-lo, certo? Então, isso, na hipótese de ser realmente como eu estou falando, certo? O que eu faria, irmãos, no lugar dele? O que ele precisa fazer? Confiar que Deus está no controle disso. Lembra que eu falei, meus irmãos? Quem lhe chama no RH para lhe contratar é o mesmo que lhe chama no RH para dar baixa na sua carteira. Então, o Deus que usou os votos das pessoas, né, para levar aquele irmão até lá, foi o mesmo Deus que o tirou agora, através da autoridade certa ou errada humana. Eu não estou falando, irmãos, de um conformismo, sabe? É assim mesmo, né? Para que a gente vai atrás? Não. Ok? Ninguém saiu do Gólgota dando os parabéns. Muito bom, sacerdote. Quem é você? Sua mãe dele, tá? Sua mãe dele, mas muito bom. Porque você, no fundo, Deus está... Não é isso. Isso é ridículo. Mas entre irmãos, você ser ridículo e dar os parabéns para quem faz o mal, ou virar um revolucionário e querer quebrar tudo, tem o padrão bíblico. Onde a gente entende que Deus está usando os irmãos para me mandar para o Egito. Olha o que o texto diz. Certo? Agora vamos lá. Passa 400 anos, o que diz o texto? Levantou-se um faraó que não conhecia José e o que havia feito pelo Egito. Deus mexeu na história, houve uma mudança de dinastia, certo? E esse que entrou lá não queria nada saber com o que aconteceu com a dinastia anterior. Então não sabia
que esses hebreus que estavam morando na terra de Gósen, o antepassado deles havia salvado o Egito. E como esse faraó não sabia, começa a escravidão. Se não começa a escravidão, irmãos, não tem a libertação. Se não tem a libertação, não tem Moisés, não tem a ida para a terra prometida. Então, o que a gente deve ficar impressionado, irmãos, é como Deus usa tudo na história. O homem acha que está acabando com tudo, está fazendo acontecendo. Mas Deus está orquestrando tudo, jogando xadrez. Aliás, quando a gente joga xadrez, de vez em quando, a gente leva o adversário ao erro, dando a ele a impressão de que ele está fazendo certo. Quem joga xadrez sabe disso, melhor do que eu, que não sou lá tão bom assim. Você tem aquela estratégia onde você joga como se fosse uma isca, para ele vir atrás, e aí você diz daqui a pouco a palavrinha mágica, né? Composta. Cheque, mate. Ele achou que ele estava na vantagem. O mais interessante, irmãos, é que, por mais inteligente que ele seja, até o diabo vai colaborar com tudo isso. No final dos tempos, quando ele levar ao poder o anticristo. Então, Deus está no controle de todas as coisas, a gente precisa entender isso. Agora são os versículos de baixo. Lucas 22, 22. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Novamente, a responsabilidade que a gente destacou mais cedo. João 19. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu. Presta atenção. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Eu me lembro de uma aula similar a essa, irmãos, em que o professor fez a seguinte pergunta. Quem levou Hitler ao poder? Aí teve pessoal, né, formado em história que quis dar uma aula. Não, porque as conjunturas da Alemanha da década de 20, pós-guerra... Não, nem continua. Isso é o que a gente viu. Nós estamos numa aula de teologia. Então a resposta é uma só palavra, 4 letras. Quem levou Hitler até o poder? Deus. As pessoas vão poder fazer um corte dessa parte, diz assim, pastor elogia Hitler. Não. Genuíno. Não é isso que eu disse. Jesus está dizendo para o homem que era responsável principal da sua morte, o principal protagonista, acho que até meio redundante isso, mas ok? Principal protagonista dessa história, você não teria autoridade, mas você tem, porque você recebeu do alto. Isso não anula a responsabilidade de Pôncio Pilatos, a gente já viu isso no texto de Atos. E não anula de jeito nenhum a responsabilidade nem de Hitler, nem de Pol Pot, lá na Vietnã, se eu não me engano, e nem do, sei lá, o nome do cara lá da Revolução na China, que matou mais gente do que o nazismo 10 vezes. Não. Não anula de jeito nenhum. Todos eles são responsáveis. Todo mal, irmãos, moral, é responsabilidade daquele que o provoca, que o produz. Atos 2, 23, para completar, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Um texto completa o outro. Responsabilidade e soberania. Seguindo adiante, irmãos. Deus é soberano e santo. Esse já é 5, né? Isso. Sendo soberano, ele é o supremo legislador e está acima de qualquer lei. Assim, Deus não está sujeito a uma ótica que lhe seja superior ou que exista independente dele. Por isso, não se pode acusá-lo de assassinato, agressão, roubo ou vandalismo quando ele mata, fere ou remove e destrói os bens de alguém. Sendo santo, todos esses atos, quando realizados por ele, devem ser considerados justos, motivando inclusive o louvor do seu povo. Quando, porém, ele usa instrumentos pessoais, causas secundárias, para realizar esses atos, esses instrumentos são culpáveis. Pastor, não entendi nada desse parágrafo, então vamos lá. Quando Deus provoca, meus irmãos, o mal punitivo, mesmo que seja algo tirando a vida de alguém, a sua natureza santa impede que isso seja atribuído a ele como um pecado. Vamos colocar de outra forma. Eu deliberadamente decidi matar o Genésio. Ok? Eu sou um assassino. Eu sou pecador. Eu sou culpado. Ok?
Agora, em um metaverso aqui, um multiverso, o Genésio morre de morte morrida, né? Não de morte matada por mim. Ele cai, um AVC, morreu, pum. Pelo que nós entendemos já da palavra de Deus, Deus foi o autor dessa causa natural dele ter morrido, certo? Deus não pode ser acusado de assassinato. Caso fosse assim, Deus seria acusado de assassinato bilhões e bilhões e bilhões de vezes. Pastor, mas quando Deus mandou matar uma cidade inteira? Também não. Ele é o dono da vida, irmãos. Ele determina quando alguém vai viver ou não. A diferença é que, em lugar de usar um ABC, naquele exemplo em particular, ele usou o exército de Israel para ir lá e exterminar tudo. Ah, mas não é muito duro? Vamos pensar. Vamos lá. Vamos falar dos amalequitas? Qual era a ordem que Deus havia dado sobre os amalequitas? Era para salvar quantos, irmãos? Quantos? Nenhum. Nenhum do verbo zero. É para matar todo mundo, certo? Por que será então que, passado alguns anos, você chega no tempo de Esther e você tem Agag, o descendente, o termo que está lá é que ele é descendente do rei dos amalequitas. E você sabe, já leu o livro de Esther, você sabe a treta que esse homem causa. Ele literalmente quer exterminar todos os judeus, que inclusive é o que produz a festa do Hanukkah, que eles comemoram mais ou menos junto com o nosso Natal, que é a festa das luzes, aonde o povo foi salvo ali, né, do extermínio. O ponto, meus irmãos, é que se tivesse obedecido o Senhor, bem, por outro lado, a gente não teria o belíssimo livro de Esther, né, mas tudo bem, não teria acontecido o que aconteceu. Acontece porque o povo desobedeceu. E não precisa disso só não, meus irmãos. Lembra que a gente falou sobre o livro de Juízes, quando teve a exposição? Acaba o livro de Josué, começa o livro de Juízes, e tem um monte de gente morando em Canaã ainda. De novo, irmãos, perguntinha. Quantos povos de Canaã eram para ser deixados lá quando Israel ocupasse a terra? Quantos povos, irmãos? Oi? Nenhum. Correção. A não ser aqueles que se entregassem, se rendessem, aos quais fosse dada essa opção. Eram as normas de engajamento da guerra em todo o mundo. Tá? Deus não inventou isso apenas ali para aquela ocasião. Israel não foi o único a fazer isso. Ia contra a cidade, eles se entregavam, eles se tornariam o quê? Escravos. Isso, só tem medo de falar a palavrinha, né? Essa era a cultura, a sociedade, a economia da época. Escravos, irmãos, eram gente derrotada na guerra. Ok? Isso, eles fariam parte da economia de Israel e estariam protegidos dentro de Israel. Esses não iam ser exterminados. O pessoal que estufou o peito dizendo aqui vocês não entram. O muro caiu, foram pegos em emboscadas, e aí com essa história. Qual o problema? Eles não cumpriram a tarefa até o final. Quando você chega no livro de Juízes, quem são os povos com quem eles se contaminam o tempo todo? Os que eles deixaram lá. Porque se eles tivessem tirado todo mundo, irmãos, não ia ter missionário de Baal. Se eles tivessem terminado todo mundo, não ia ter missionário de Astarote. Não ia ter missionário de Moloque. Moloque, tá vendo? Não é moleque, tá? Não confunda. Que aliás tem nada a ver uma coisa com a outra, que é outra crendice evangélica, de que não pode chamar menino de moleque. Porque você está evocando Moloque. Oh, meu Deus. Como o evangélico é tolo. Não tinha, meus irmãos, o nome desses falsos deuses ia ser varrido da fronteira do Egito até a fronteira da Mesopotâmia. E o povo poderia servir ao Senhor sem essas influências. Não é isso que acontece, você sabe muito bem, né? Porque não ouviram o Senhor. No finalzinho ele está dizendo o seguinte, quando ele usa instrumentos pessoais, causas secundárias, como a gente viu em Abacuque, o Senhor não é o culpado. Ele usa por causa da natureza e do propósito desses mesmos instrumentos. O máximo que Deus faz, meus irmãos, é conduzir a história para que a maldade desses instrumentos aconteça em concordância com o seu propósito. Como eu falei, os babilônios e os assírios também quiseram invadir muito antes. E Deus falou assim, não, 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 não. Controlando a história. Quando chegou o tempo certo, agora sim. Certo? É isso que Deus faz com a história. Ele usa a maldade humana e conduz para cumprir os seus propósitos.
Ok, irmãos, acho que a gente vai até esse aqui. Deixa eu ver se daria para terminar hoje. Não dá não. Nós temos as heresias. E aí, semana que vem nós vamos fazer o seguinte. Não, semana que vem não vamos fazer nada porque a nossa EBD vai ser com o nosso preletor da conferência, né? O pastor David vai estar aqui. Na outra semana, irmãos, no início de junho, nós vamos terminar teotologia e já vamos começar a próxima matéria. Ok? Tá? Juro juradinho que acho que aí vai dar. Foi que eu posso jurar se eu disse eu acho, né? Mas não dá para a gente correr quando o assunto é importante a gente fazer cada detalhe, né? Próximo slide, para a gente terminar apenas até Odisseia. O mal... Já atualizou? Muito bem, queria ter um filho assim. O mal tem também um propósito didático e disciplinador. Deus usa, pois, a dor, as tragédias, a opressão e as injustiças para promover o ensino, a correção e o aperfeiçoamento dos santos. Jó 36,15 diz o seguinte. Aliás, eu não li na outro slide, mas eu vou ler agora, o Jó capítulo 1. Depois de ter perdido tudo, Jó faz o seguinte. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Agora sim, Jó 36,15. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Ou seja, irmãos, quando algo ruim acontece conosco, nossa melhor atitude deve ser afinar o nosso ouvido para ouvir o que Deus quer falar conosco, certo? O fato é, meus irmãos, sempre alguma coisa ruim vai acontecer conosco. E sempre Deus combina com um propósito de aprendizado na nossa vida. Alguns de nós vão partir de uma hora para outra, né? Um AVC fulminante, um ataque cardíaco, um satélite que cai na sua cabeça, sei lá. Alguns de nós vão levar tempo. Uma doença que vai durar algum tempo, que vai ser anunciada, que vai ser combatida. De uma forma ou de outra, meus irmãos, Deus está sempre ensinando. Aliás, mais notícias não precisam estar nem relacionadas à nossa morte. A morte acontece ao nosso redor. A morte, os problemas, as dificuldades, elas sempre são experiências de aprendizado na nossa vida, a não ser que o nosso coração seja tão rebelde, tão endurecido, que a gente levante a mão contra Deus. Porque o certo, meus irmãos, em vez de perguntar, por que eu? É perguntar, por que não eu? Porque só ele que tem que sofrer. Por que só o luto vai visitar a casa dela? Por que o desemprego vai ser só para ele? Por que não eu? Às vezes, e é isso que a gente está fazendo diferenciação aqui, não tem um aspecto disciplinador. Nada aconteceu de errado. Deus só quer promover maturidade na nossa vida. E a verdade é, irmãos, a maturidade vem muito mais pela dificuldade do que pela facilidade. Coloque alguém numa cama 3 semanas, como eu fiquei. Até hoje, eu tenho diferença de uma perna para outra. Porque essa eu podia mexer tranquilamente, essa que estava operada, eu mal conseguia mexer e só voltou depois da fisioterapia. Nunca mais recuperei. Até hoje eu tenho dificuldades com a perna esquerda que eu nunca tive antes do acidente. Por quê? Porque ela ficou parada. Agora, você pega algo, músculo, a sua vida, o que quer que seja, que você está constantemente exercitando. Porque o problema, irmãos, é que a gente pede as coisas para Deus, a gente não para pensar, Senhor, me dê mais paciência. Acho que você não entendeu o que você está pedindo. Nós temos uma nova integrante na nossa casa. Alguns foram lá e já conheceram. A gatinha. Agora tem 2 gatinhas lá em casa. Alguém diz para ela que eu falei. Então, a Ruby está lá, certo? Deu meio-dia, meu amigo. Não tem paciência, não. Deu meio-dia, a gente chegou perto do balcão da cozinha. Gente, parece um alarme de carro. Não para. Os juízes têm até uma estratégia. Eles pegam um pouquinho de comida, dão para ela, enquanto preparam a comida. Para ver se ela
Fica quieta. Paciência, irmãos, a virtude de que nós somos iguaizinhos um animal. Aí Deus tem que fazer o quê? Tem que nos dar uma situação onde a paciência vai ser exercitada na nossa vida. Aí o que a gente faz? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Aí Deus, macabra, tu não orou semana passada pedindo por paciência. Aí a gente pede paciência, a gente pede, Senhor, me dá mais amor. Já viu aquele áudio de uma mulher que tá assim, tá tentando, toda espiritual falando, né? Então, mas aí tem um filho, mãe! Aí ela, meu filho, rapidinho, mamãe tá gravando áudio aqui. E ela toda espiritual, né? Falando das coisas de Deus e tal. Daqui a pouco ela, seu filho de uma... E ela pede... É muito bonito, irmãos, a gente querer as coisas espirituais de casca, né? Por fora. Mas o problema delas, das coisas espirituais, é que elas têm que atingir o nosso coração. Porque o problema do mundo, o coração do problema do mundo, é o problema do coração. E isso inclui a mim. E eu não quero ser mudado, mas Deus vai usar as situações da vida para fazer exatamente isso. Pastor, então o caminho é eu nunca orar por amor, por paciência? Talvez. Eu não acho que vai impedir Deus de fazer isso não, mas se você tem orado, o caminho é esse. 2 Coríntios 1, 3-6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Amém. Deus maravilhoso, que nos consola, calma que não acabou. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Peraí. Quer dizer que eu fui consolado porque eu estava passando por tribulação? Mas eu não queria. Eu queria só o afago, eu queria só o cafuné de Deus, que é problema nenhum. Né? É assim, ó, ficar no colinho de Deus e tal, assim, nada está acontecendo. Então aqui eu colo. Mas o colo vem por causa da tribulação. E aí o texto diz que agora você vai usar aquilo para abençoar a vida de outras pessoas. Que é outro problema, irmãos. Né? Usa-me como um farol de LED novo, dessa nova lâmpada. Aí Deus diz, beleza, mas para você ser usado, você vai ter que ter um treinamento. Treinamento como? Tipo Navy SEALs, né? Forças especiais. Tipo BOP, espiritual. Não. Aí você muda a música, né? Usa-me como uma velhinha. Quer mais ser lâmpada LED, não. Porque esse é o problema, irmãos. Todo mundo quer ser usado, todo mundo quer ser bênção, até certo ponto. Mas quando acontece uma coisa que Deus coloca a gente sob teste, para forjar a nossa vida, sabe? Botar realmente derretido e formar de novo. Aí a gente geme. Não queria dessa maneira, mas só tem desse jeito, querendo ou não querendo. Esse texto fala sobre isso, consolar aqueles que passam por tribulações como nós passamos. Penúltimo aí, o Senhor já na era presente, muitas vezes pune o mal. Então o problema do mal se resolve que quando ele decide, ele pune o mal, dando mostras constantes da sua ira contra o pecado. Então Gênesis 15:16 está aí dizendo, na 4ª geração seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então o que Deus falou para Abraão? O seu povo vai para o Egito, vai ser escravizado durante 400 anos, e depois vai voltar para essa terra que eu estou lhe dando a vocês, mas ainda não. Por quê? Aí você entende, meus irmãos, por que Deus fez o que fez com os cananitas. Deus esperou, meus irmãos, 400 anos. Lembra, o conhecimento de Deus não havia se apagado de Canaã. Lembra de Melquisedeque, por exemplo? Mas eles escolheram os falsos deuses. Eles escolheram corromper o conhecimento de Deus. Então, durante 400 anos, Deus esperou. Deixa eu ver se eles acordam. Deixa eu ver se eles percebem o que eles estão abandonando. Não perceberam. Então, quando o povo de Israel vem, ele vem, meus irmãos, para executar o juízo punitivo de Deus sobre aqueles povos que haviam abandonado o Senhor. Ok? Apocalipse 21. Deus pune o mal ainda na era presente, mesmo que ela ainda esteja por acontecer. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu... Aliás, desculpa, Apocalipse 18:5 primeiro, né? Eu pulei.
Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. A Babilônia, o sistema religioso e político que vai se levantar na tribulação, será completamente destruído pelo Senhor. Agora sim, irmãos, o último ponto lá. O fato do mal existir não significa que Deus jamais o destruirá. Aliás, a esperança cristã aguarda o dia em que Deus dará cabo definitivo de toda injustiça e sofrimento. Agora sim, Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso não significa, meus irmãos, que Deus está de braços cruzados, muito pelo contrário. Ele tem um plano, ele tem um propósito, e levará até cabo aquilo que ele tem planejado. Bem, vamos ficar por aqui hoje. Daqui a 2 semanas, desculpe, como eu falei, a gente termina a teontologia e começa a próxima matéria, irmãos, ou o próximo assunto dentro dessa matéria, querendo o Senhor, ok? Irmãos, se você ainda não tem esse material, certo? Nós ainda temos alguns exemplares finais lá na livraria e não é o nosso plano comprar novamente, porque para comprar só 5, 6 ou 7, o frete fica muito caro. Então, peço que você passe lá e possa aí liquidar os últimos itens que nós temos, ok? Vamos colocar de pé, meus irmãos, e orar, encerrando o nosso tempo de hoje à noite, culto às 18h30. Espero que cada irmão aqui, para podermos louvar ao Senhor. Deus querido, mais uma vez agradecemos pela ministração do Teu Espírito sobre nós e o aprendizado que nós podemos ter da Tua Palavra, da pessoa do nosso Deus. Que isso possa fortalecer a nossa fé, possa nos conduzir e possamos, ó Deus, a cada dia compreender o mundo ao nosso redor a partir do Senhor, daquilo que aprendemos do Senhor e quem Tu és. Dá-nos uma tarde de descanso e hoje traz o Teu povo para louvarmos o Teu nome e engrandecermos o nosso Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.